Em 1954, um jornalista francês, Raoul Follereau, para chamar a atenção do mundo para uma doença que cresce a cada ano, ele fez com que o último domingo de janeiro fosse dedicado à mobilização no mundo inteiro contra a hanseníase, já que é uma doença que está crescendo a cada ano e a preocupação do mundo inteiro contra uma doença que já deveria ser erradicada, mas ainda tem muitos casos no mundo inteiro. O Brasil hoje ele perde apenas para a Índia no casos de detecção. Nós somos o segundo do mundo, a Índia é o primeiro e o Brasil é o segundo colocado. Rondônia até 2017 era o sexto colocado no ranking dos estados brasileiros e hoje ele é o quarto. Nós tivemos um crescimento significativo de 2017 para 2018 e isso fez com que Rondônia saísse de uma região endêmica para hiperendêmica, de acordo com alguns dados da Organização Mundial de Saúde. A hanseníase é uma doença dermatológica, né? Então, como doença dermatológica, ela afeta principalmente a pele. O que difere a hanseníase de uma outra doença, como por exemplo o pano branco? É uma diminuição de sensibilidade, ou seja, esse local da mancha, ele é sensível, a pessoa não sente a dor, ao calor, ao frio, ao toque. Então é um local diferenciado da pele, existe uma alteração de sensibilidade. É claro que existem alguns casos diferenciados, como por exemplo, pessoas que não apresentam mancha, mas que apresentam alteração nos nervos, porque além da pele, a hanseníase ela também afeta alguns nervos. Não é todo tipo de nervo, são nervos periféricos dos braços e dos pés, causando dor, desconforto. O diagnóstico ele é um pouco mais difícil porque geralmente se associa a hanseníase à mancha, que realmente as pessoas têm que se preocupar com a mancha, mas existem alguns casos que fogem do comum e afeta diretamente o nervo. A pessoa faz o tratamento normalmente, mas não apresenta mancha. Bom, a ideia é que se procure qualquer unidade próxima da sua casa, né? Em Porto Velho hoje tem as 3 referências, 2 estaduais, que é o Hospital Santa Marcelina, Policlínica Oswaldo Cruz, e uma municipal, que é o Centro de Especialidade Médica. Mas a ideia, através das capacitações que são dadas pela Agevisa, através da Coordenação Estadual de Hanseníase, é que qualquer unidade de saúde mais próxima de casa possa diagnosticar a hanseníase. E o quanto antes for diagnosticado, justamente às vezes essa dificuldade em buscar o tratamento, talvez nas referências, isso facilita. Às vezes tem um postinho próximo de casa, ele pode pegar a medicação e faz o tratamento próximo de casa. A hanseníase ela é curável, 100% ela é curável. Infelizmente, o que nos incomoda muito quanto profissional de saúde são as sequelas que a hanseníase pode trazer. Existem algumas pessoas que têm alterações de sensibilidade nos pés e nas mãos, pessoas que acabam adquirindo alguns ferimentos nos pés devido a essa alteração de sensibilidade, pessoas que têm a alteração nos nervos, então sentem dores frequentes, porque ali existe o bacilo do Hansen presente, então causa inflamação, consequentemente causando dor. Então muitos pacientes sofrem. Mas o que a gente quer dizer para as pessoas é que tem cura, 100% são curáveis e, infelizmente, uma pequena proporção dessas pessoas diagnosticadas com hanseníase, elas vão ter algumas sequelas. E as sequelas, às vezes, ela dura um pouco mais para ser tratada. O Santa Marcelina é uma referência estadual, é a única referência estadual voltada para um tratamento integral ao paciente. Lá nós não tratamos apenas o diagnóstico, ou seja, a hanseníase em si, mas nós tratamos também e principalmente as sequelas que a hanseníase causa. Porque o tratamento convencional, como eu falei anteriormente, o ideal é que as unidades básicas de saúde, a unidade mais próxima da casa, possa diagnosticar. O Santa Marcelina ele vai além. Lá nós temos cirurgia reparadoras para esse paciente, se precisar, como mal perfurante plantar, que são ferimentos que criam devido a alteração de sensibilidade, causa no pé, então alguns pacientes precisam operar.
internação por causa desses ferimentos ou até mesmo por causa de uma reação à medicação da própria doença, então interna-se no Santa Marcelina. Reabilitação na parte de fisioterapia, o Santa Marcelina também oferece. Acompanhamento psicológico e acompanhamento também, o diferencial, que é a nossa oficina ortopédica, que oferece para a população em geral, especificamente da hanseníase também, um sapato adaptado, uma palmilha adaptada. Porque o paciente, como ele tem alteração de sensibilidade, então ele vai precisar às vezes de um sapato adaptado e uma palmilha, para não correr o risco de ter uma sequela maior. Então o Santa Marcelina ele trata o diagnóstico, o tratamento e também as sequelas. O diagnóstico fica mais para a parte da unidade básica, né? Nós tratamos aquilo que as outras unidades têm dúvidas. Então, mas se um paciente uma pessoa estiver passando no Santa Marcelina e for diagnosticado lá, ele tem a opção de continuar conosco. O ano passado foram diagnosticados no Santa Marcelina 26 casos, né? Só pacientes, casos novos. Mas existem outros acompanhamentos, como no geral, por mês, mais de 200 pessoas passam só no programa de hanseníase do Santa Marcelina, porque nós atendemos pessoas do estado inteiro, né? De Vilhena a Porto Velho, a Guajará-Mirim e também fora do estado. Tem pessoas de Humaitá, pessoas de Mato Grosso, do Acre, que vêm para referência para passar na reabilitação, no caso, nos ortopedistas que fazem essa parte de reabilitação. Então, nós, por mês, mais de 200 pessoas passam no Santa Marcelina. A hanseníase, ela é uma doença, apesar de estigmatizada, né? Mas todo mundo precisa se conscientizar e não fechar os olhos para a importância de se olhar, né? Não fechar os olhos diante da situação que nós vivemos. O Brasil é o segundo do mundo, então ninguém está livre disso. Às vezes as pessoas se perguntam, mas de quem eu peguei, se eu não tenho nenhum familiar? É impossível saber. Às vezes você conviveu com alguém no passado, há 7 anos atrás, e não sabe. Ou então não vai ser compartilhando, vai ser compartilhando objetos, ou convivendo no mesmo espaço por algum momento que você vai adquirir. E, na dúvida, procurar a unidade básica de saúde para um possível diagnóstico. Existem muitas pessoas que nos ajudam diretamente no combate à hanseníase. Inclusive, eu queria até ressaltar a importância da ONG, uma ONG holandesa, que os holandeses eles destinam verba do país para investir no Brasil. A NHR Brasil, ela investe na prevenção e alguns projetos dentro do Brasil para erradicar a hanseníase. Então, pessoas de fora, de olho nessa eliminação, na verdade, da hanseníase no Brasil.